As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 17. Vejo, eu disse, olhando a coluna do jornal até o fim, que o magistrado, em suas observações finais, foi muito severo com o jovem McCarthy. Chama a atenção, e com razão, para a discrepância de seu pai ter feito sinal para ele antes de vê-lo e também para a sua recusa em dar detalhes da conversa que tiveram e o relato singular das últimas palavras do pai. Tudo isso, como ele observa, é muito desfavorável ao filho. Holmes riu baixinho consigo mesmo e esparramou-se no assento acolchoado. Tanto você quanto o magistrado, disse Holmes, fizeram muita força para destacar os pontos que são justamente os mais favoráveis ao rapaz. Não vê que você está alternadamente lhe dando crédito por ter imaginação de mais e imaginação de menos? De menos, se não pôde inventar uma simples desculpa para a briga que o tornasse simpático ao júri. Imaginação demais se arrancou do seu próprio inconsciente uma coisa tão absurda quanto uma referência a um rato de um homem às portas da morte e o incidente do pano cinzento desaparecido também. Não, senhor. Vou abordar esse caso do ponto de vista de que o que esse rapaz diz é a mais pura verdade. E vamos ver aonde nos levará essa hipótese. Watson, agora aqui está meu petrarca de bolso, e nem mais uma palavra sobre esse assunto até chegarmos ao cenário da tragédia. Almoçaremos em Willesden e vejo que chegaremos lá dentro de 20 minutos. Eram quase 16 horas, quando finalmente, após passarmos pelo lindo vale Strode e pelo largo e reluzente Severn, chegamos à pequena e graciosa cidade campestre de Rose. Um homem magro, parecendo uma fuinha, com ar astucioso e furtivo, nos esperava na plataforma. Apesar do guarda-pó marrom claro e das perneiras de couro que usava em deferência ao ambiente rústico, não tive dificuldade em reconhecer o policial Lestrade, da Scotland Yard. Fomos com ele para o Heraldford Arms, onde havia um quarto reservado para nós. Mandei vir um carro, disse Lestrade, quando sentamos para tomar chá. Conheço sua natureza enérgica, Holmes, e sabia que não ficaria satisfeito enquanto não visitasse a cena do crime. Foi muita bondade sua e um grande elogio, lhe disse Holmes. É simplesmente uma questão de pressão barométrica. Lestrade ficou espantado com a alusão de Holmes a um barômetro. Não entendi, disse ele por fim. Como está o barômetro? 29, estou vendo. Nenhum vento, nenhuma nuvem no céu. Tem uma cigarreira aqui, cheia, e o sofá é muito superior às coisas abomináveis que geralmente se encontram em hotéis campestres. Não acho provável que eu vá usar o carro hoje. Vou fumar um charuto. Lestrade riu com indulgência. Você, sem dúvida, já tirou suas conclusões do que leu nos jornais. Não é verdade, Holmes? O caso, Lestrade, é absolutamente simples e quanto mais se sabe, mais claro ele fica. No entanto, não se pode dizer não a uma dama, especialmente uma tão decidida. Ela ouviu falar de você e queria sua opinião, embora eu dissesse a ela repetidamente que não havia nada que você pudesse fazer que eu já não tivesse feito. Ora, benza-me Deus, é a carruagem dela que está chegando, Holmes. Mal acabara de falar, quando irrompeu no quarto uma das moças mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Os olhos verdes brilhavam, os lábios estavam entreabertos e as faces coradas. Qualquer vestígio de reserva natural fora esquecido em sua extrema preocupação e excitação. Oh, senhor Sherlock Holmes! Exclamou, olhando para mim, depois para o oficial Lestrade e por fim para Holmes. Olhou um
no outro, de um para o outro, e finalmente, com a rápida intuição feminina, fixou os olhos em meu companheiro Sherlock Holmes. Estou tão contente que o senhor tenha vindo. Eu vim até aqui para lhe dizer isso. Sei que James não cometeu esse crime hediondo e terrível. Matar o próprio pai, jamais, tenho certeza, e quero que o senhor comece seu trabalho sabendo também disso, como sei. Nunca tenha dúvidas a esse respeito, senhor Holmes. Nós nos conhecemos desde que éramos criancinhas e conheço todos os seus defeitos melhor que qualquer outra pessoa, mas ele é muito bondoso, bondoso demais para matar até uma formiga. Essa acusação é totalmente absurda para quem o conhece minimamente. Espero poder inocentá-lo, senhorita Turner, disse Sherlock Holmes. Pode ter certeza de que farei tudo o que estiver ao meu alcance para tal. Mas o senhor leu os depoimentos? Chegou a alguma conclusão? Encontrou alguma saída para o pobre James? Alguma falha? O senhor não acha que ele é inocente? Bom, achar eu acho. Acho sim. É muito provável até. Então, exclamou a jovem, jogando a cabeça para trás e olhando desafiadoramente para o policial Lestrade. Ouviu o que ele disse? Ele me dá esperanças. Lestrade encolheu os ombros. Receio que o meu colega tenha sido um pouco precipitado ao tirar suas conclusões, eu penso. Mas ele está certo. Sei que está certo. James nunca fez isso. E quando sei que está certo, e James nunca fez isso. E quanto à briga com o pai, tenho certeza de que ele não respondeu às perguntas do magistrado porque eu estava envolvida, Sr. Holmes. Como? Perguntou Holmes. Não é hora de esconder coisa alguma. James e seu pai tinham muitas discussões a meu respeito. O Sr. McCarthy, pai, estava ansioso para que nós dois nos casássemos. James e eu sempre nos amamos, mas como irmãos. Mas ele é muito jovem, evidentemente, e não conhece a vida Bem, ele ainda não queria fazer uma coisa dessas. Então havia muitas brigas entre ambos, e essa tenho certeza que foi uma delas. E seu pai? Perguntou Holmes. Ele era a favor dessa união? Não, não, papai não. Ele era contra. Só o Sr. McCarthy, pai de James, era a favor. Seu rosto ficou ruborizado quando Holmes lançou-lhe um de seus olhares penetrantes. Muito obrigado por essa informação, disse por fim Sherlock Holmes. Poderia falar com seu pai, se fosse vê-lo amanhã? Sim, mas acho que o médico não vai permitir. O médico? Sim, o senhor não sabia? Pobre papai. Há muitos anos que não é muito forte, e isso o deixou arrasado. Está de cama, e o Dr. Willons diz que está muito mal, que o sistema nervoso está em pedaços. O Sr. McCarthy era o único homem vivo que havia conhecido meu pai nos velhos tempos em Vitória. Ah, em Vitória. Isso é muito importante, disse Holmes. Sim, nas minas. Exatamente, nas minas de ouro, onde, pelo que sei, o Sr. Turner fez sua fortuna. Sim, isso mesmo, onde meu pai conseguiu toda a sua fortuna. Obrigado, senhorita Turner. A senhora me ajudou bastante. O senhor me dirá se tiver alguma novidade amanhã. Sem dúvida, irá à prisão para ver James. Se for, senhor Holmes, por favor, diga-lhe que sei que ele é inocente. Certo, senhorita Turner, pode deixar. Tenho de ir para casa agora porque meu pai está muito doente e sente falta de mim quando saio. Até logo, que Deus o ajude em sua missão, senhor Holmes. Ela saiu apressadamente do quarto, de modo tão impulsivo quanto havia entrado, e ouvimos as rodas de sua carruagem se afastando da rua. Estou envergonhado de você, Holmes, disse o policial Lestrade com dignidade depois de alguns minutos de silêncio entre nós três. Por que alimentar esperanças nessa jovem que, inevitavelmente, você terá de frustrar? Não sou o mais piedoso dos homens, mas acho isso cruel. O que o senhor fez é cruel, Sr. Holmes. Acho que você
Está enganado, Lestrade. Vejo de maneira diferente de você e do júri. Acho que vejo a maneira de inocentar James McCarthy. Tem permissão para visitá-lo na cadeia? Sim, mas só para mim e para você. Então vou reconsiderar minha decisão de não sair. Ainda temos tempo de tomar um trem para Hereford e vê-lo ainda à noite? Temos de sobra. Então vamos fazer isso. Watson, sinto muito, meu amigo, você vai achar isso muito monótono, mas só vou demorar umas 2 horas. Fui até a estação com eles e depois fiquei andando pelas ruas da cidadezinha, voltando finalmente ao hotel, onde me estendi no sofá e tentei me interessar por um romance barato. Mas o enredo da história macabra que nos envolvia era tão diferente, tão me prendia tanto que não consegui me recapitulando. Mas o enredo da história do livro era tão fraco comparado com o enredo da história macabra que estávamos envolvidos. Em comparação com o profundo mistério com o qual estávamos envolvidos, que minha atenção se desviava constantemente da ficção para os fatos reais. Acabei atirando o livro para o outro lado e me entregando inteiramente à análise dos acontecimentos do dia. Supondo que a história contada por esse pobre rapaz fosse a pura verdade, então que coisa diabólica, que calamidade totalmente inesperada e extraordinária poderia ter ocorrido entre a hora em que se separou do pai e o momento em que, atendendo ao seu grito, voltou correndo para o bosque. Devia ter sido algo terrível e fatal. O que poderia ser? Bom, deixa eu pontuar aqui. Tem algumas palavras apagadas, então é um livro digital, tem algumas palavras aqui que tá estranho, estão estranhas, apagadas. Por isso que às vezes eu dou umas escorregadas. Será que a natureza das feridas não poderia sugerir algo aos meus instintos de médico? Toquei a campainha e pedi o jornal semanal do condado, que continha um relato literal do inquérito. O médico legista testemunhara que o terço posterior do osso parietal esquerdo e a metade esquerda do osso occipital haviam sido quebrados por um golpe forte de uma arma robusta. Marquei a área em minha própria cabeça. Evidentemente, esse golpe tinha de ser desfechado por trás. Isso era, de certo modo, favorável ao acusado, pois, quando fora visto brigando com o pai, os dois estavam de frente, se encarando. Mas pensando bem, não valia grande coisa, pois o homem mais velho poderia ter se virado antes de receber o golpe. No entanto, valia a pena chamar a atenção de Holmes para esse detalhe. Havia, além disso, a referência ao rato, logo antes de morrer. O que poderia significar isso, meu Deus? Não podia ser delírio. Um homem que está morrendo de um golpe repentino, em geral, não fica delirante. Não. Era mais provável que fosse uma tentativa de explicar alguma coisa ao filho. Mas o que poderia indicar? Quebrei a cabeça tentando encontrar uma solução plausível. E depois o incidente do tecido cinzento visto pelo jovem McCarthy. Se isso fosse verdade, é claro, o assassino devia ter deixado cair parte de seu vestuário, possivelmente um casaco. Ao fugir, teria tido a coragem ainda de voltar e pegá-lo no momento em que o filho estava ajoelhado, virado de costas a menos de 10 metros. Claro que voltou porque ficou com medo do casaco incriminá-lo. Que trama de mistérios e coisas improváveis era tudo isso? Não estava surpreso com a opinião do policial Lestrade, mas tinha fé na percepção de Sherlock Holmes, que não conseguia perder a esperança enquanto cada fato novo parecia reforçar a sua convicção da inocência do jovem McCarthy. Já era tarde da noite quando Sherlock Holmes voltou. Ele chegou sozinho, porque o oficial Lestrade estava instalado na cidade. O barômetro ainda está muito alto, comentou Sherlock Holmes sentando. Por que o barômetro está ainda muito alto, comentou Sherlock Holmes sentando-se.
Porque a todo momento você fala sobre esse barômetro, Holmes. É importante que não chova antes de podermos examinar o chão, Watson. Por outro lado, um homem deve estar se sentindo muito bem e pronto para esse tipo de trabalho. E eu não gostaria de fazê-lo quando estou me sentindo cansado pela longa viagem. Eu vi o jovem McCarthy na prisão. O que foi que ele disse de novo a você, Holmes? Não disse nada. Não pode esclarecer nada? Nada, cheguei a pensar que ele sabia quem era o culpado e o estava protegendo, ele ou ela, mas agora estou convencido de que está tão perplexo quanto todos nós. Não é um rapaz muito esperto, embora bonito, e eu acho de bom coração. Não posso admirar seu gosto, comentei. Se é verdade que ele não queria se casar com aquela jovem, Turner, tão encantadora quanto é, não sei não, Holmes. Ah, aí está uma história bastante dolorosa, Watson. Esse rapaz a ama loucamente, sabia? Apaixonadamente, mas há uns 2 anos, quando ainda era muito jovem, antes de conhecê-la bem, pois ela passara 5 anos longe em um internato, McCarthy caiu nas garras de uma garçonete de um bar em Bristol e casou-se com ela perante um juiz. Ninguém sabe sobre isso, ele me contou, mas você pode imaginar como ele ficava enfurecido ao ser repreendido por não fazer o que mais gostaria de fazer na vida, mas que ele sabe que é completamente impossível. Foi esse tipo de angústia que fez jogar as mãos para o alto quando o pai, no último encontro dos dois, o instigava a pedir a mão da senhorita Turner. Por outro lado, não tinha condições de se sustentar, e o pai, que segundo dizem era um homem muito severo, o teria expulsado de casa se soubesse o que havia acontecido. Foi com a esposa garçonete que passou os últimos 3 dias em Bristol, e o pai não sabia onde ele estava. Tome nota desse ponto, Watson. É muito importante. Mas o bem resultou do mal, porque a garçonete, descobrindo pelos jornais que ele está seriamente implicado com a justiça e provavelmente será enforcado, desistiu dele completamente. E escreveu-lhe para dizer que já tem um marido nas docas de Bermuda e, portanto, não há mais nenhum vínculo entre eles. Acho que essa notícia consolou o jovem McCarthy por tudo que ele já sofreu, Watson. Mas ele é inocente ou não, Holmes? Quem é o culpado? Ah, quem? Gostaria de chamar sua atenção, Watson, especificamente para 2 pontos. Um é que a vítima tinha um encontro com alguém no lago e que essa pessoa não poderia ser o filho, claro, porque ele estava fora e o pai não sabia da sua volta. O segundo é que a vítima gritou Coe antes de saber que o filho havia voltado. O caso depende desses pontos cruciais. E agora vamos falar de George Meredith. Por favor, e vamos deixar os assuntos menos importantes para amanhã. Não choveu como Holmes previra, e o dia seguinte surgiu ensolarado e sem nuvens. Às 9 horas da manhã, Lestrade veio nos buscar na carruagem e fomos para a fazenda Hatterley e para o lago Boscombe. A notícia, muito grave, esta manhã, disse Lestrade. Dizem que o Sr. Turner está mal, que não há esperanças que sobreviva. É um homem idoso, presumo, disse Holmes. Tem cerca de 60 anos, mas arruinou a saúde nos anos que viveu fora do país e há tempos que não vai muito bem. O que aconteceu o abalou muito. Era velho amigo do Sr. McCarthy e devo acrescentar seu grande benfeitor, pois soube que lhe deu o uso da fazenda Hatterley de graça. Não diga, disse Holmes. Isso é muito interessante, Lestrade. Oh, sim, e o ajudou de muitas maneiras em outras várias ocasiões. Todos por aqui falam de sua bondade para com ele. Verdade. Não lhe parece um tanto estranho que esse McCarthy, que aparentemente não tinha muitas posses, estava devendo tanto ao Turner, ainda pensasse em casar seu filho com a filha do Sr. Turner, que é sem dúvida herdeira da propriedade e de maneira
presunçosa, como se fosse simplesmente um caso de pedido de casamento e tudo mais seria mera consequência? Ainda é mais estranho porque sabemos que o próprio Turner era contra essa ideia. A filha nos contou. Não deduz alguma coisa de tudo isso, Lestrade? Já passamos pelas deduções e conclusões, disse o policial Lestrade, piscando para mim. Já é muito difícil lidar com os fatos, Holmes. Não quero ir atrás de teorias, das suas teorias e fantasias. Você é muito fantasioso. É um bom detetive, mas é muito fantasioso e cheio de teorias demais para o meu gosto. Ah, tem razão, disse Holmes muito sério. Você tem muita dificuldade em lidar com os fatos. Seja como for, compreendo um fato que você aparentemente não consegue aceitar, replicou o oficial Lestrade com veemência. E qual é esse fato? Lhe perguntou Holmes. Que o Sr. McCarthy, pai, foi morto pelas mãos do Sr. McCarthy, filho, simples assim, e que todas as suas teorias contrárias são uma grande tolice. Bom, talvez você ache isso, disse Holmes rindo, mas acho que não estou errado se disser que esta é a fazenda Hatterley, à nossa esquerda. É, sim, é esta. A fazenda era uma construção ampla, de aspecto confortável, de 2 andares, com telhado de ardósia. E grandes manchas de musgo nas paredes cinzentas. As cortinas fechadas e as chaminés sem fumaça, no entanto, davam-lhe um aspecto sombrio, como se sofresse ainda o impacto da tragédia. Batemos à porta e, a pedido de Holmes, a empregada mostrou as botas que o patrão usava quando fora morto e também um par de botas do filho, embora não fosse o par que ele estava usando na ocasião. Depois de medi-las cuidadosamente de várias maneiras, Holmes pediu para ser conduzido ao pátio e dali tomamos o caminho tortuoso que levava ao lago Boscombe. Sherlock Holmes se transformava totalmente quando seguia uma pista tão quente quanto essa. Quem só conhecia o calmo e lógico pensador da Baker Street não o reconheceria. O rosto ficava tenso e vermelho. As sobrancelhas se transformavam em 2 linhas negras e duras, enquanto os olhos brilhavam abaixo delas com um reflexo de aço. O rosto se inclinava para baixo, os ombros se encolhiam, os lábios se comprimiam e as veias saltavam ao longo do pescoço musculoso. As narinas pareciam dilatar-se com a ânsia do animal pela caça e a mente se concentrava tanto no assunto diante dele que ficava totalmente surdo a qualquer comentário ou observação que fosse feita à sua volta, ou no máximo respondia com um grunhido impaciente. Rápido e silenciosamente, ele seguiu o caminho que percorria o prado e, através do bosque, ia até o lago Boscombe. O terreno era úmido, pantanoso, como toda aquela área, e havia marcas de muitos pés, tanto no caminho quanto na grama baixa que o ladeava. Às vezes Holmes se precipitava, outras parava de repente, e uma vez deu uma grande volta pelo prado. Lestrade e eu andávamos atrás dele. Subitamente, Lestrade e eu andávamos atrás dele, o detetive indiferente e cheio de desprezo, enquanto eu olhava cada detalhe, cada movimento de Holmes com interesse, nascido da convicção de que todas as suas atitudes eram dirigidas a um fim específico. O lago Boscombe, que é um pequeno lençol de água de uns 50 metros de diâmetro, está situado no limite entre a fazenda Hatterley e o parque particular do rico senhor Turner. Acima do bosque, na margem oposta, podíamos ver os picos vermelhos que indicavam o local da mansão do grande proprietário. Do lado Hatterley do lago, o bosque crescia muito denso e havia uma faixa de grama encharcada de 20 passos de largura entre a orla das árvores e os juncos que margeavam o lago. O policial Lestrade nos mostrou o lugar exato onde o corpo fora encontrado
e, na verdade, o chão estava tão úmido que pude ver claramente as marcas feitas pela queda do homem assassinado. Holmes, pelo que pude perceber do rosto animado e dos olhos atentos, estavam vendo. Holmes, pelo que pude perceber do rosto animado dos olhos atentos, estava vendo muitas outras coisas na grama pisada que escapava a mim e ao próprio oficial Lestrade. Holmes andou em volta como um cão seguindo uma pista e depois virou-se para meu companheiro. Por que entrou no lago? Perguntou Holmes ao oficial Lestrade. Usei um ancinho para revolver o fundo, procurando alguma coisa. Pensei que poderia haver alguma arma e etc. Mas como foi que descobriu? Oh, não importa agora, Lestrade. Não tenho tempo. Seu pé esquerdo, inclinado para dentro, está por toda parte. Qualquer um poderia segui-lo e ali desaparece entre os juncos. Oh, como teria sido mais simples se eu tivesse estado aqui antes de virem todos vocês, como uma manada de búfalos, e pisoteassem todo o local. Foi aqui que o grupo com o vigia veio e cobriram todas as pistas em voltas do corpo. Mas aqui há 3 pistas separadas dos mesmos pés. Holmes tirou a lente do bolso e se estendeu no chão para ver melhor, falando o tempo todo mais para si mesmo do que para nós. Aqui estão os pés do jovem McCarthy. 2 vezes andando, uma vez correndo rapidamente, de modo que as solas estão nitidamente marcadas e os saltos mal podem ser vistos. Isso confirma sua história. Correu quando viu o pai caído no chão, e aqui estão as pegadas do pai, quando andava de um lado para o outro. Mas o que é isso? É o cabo da espingarda, quando o filho ficou à escuta. É isso aqui? O que temos aqui? Pontas de pé, e ainda por cima quadradas, botas fora do comum. Vem e vão, e vem de novo. Claro que isso foi por causa do casaco. E agora, de onde vem? Correu de um lado para o outro, às vezes perdendo, às vezes encontrando a pista, até que chegamos perto da orla do bosque e sobre a sombra de uma árvore, a maior de todas na área. Holmes acompanhou a pista até o outro lado da árvore e deitou-se mais uma vez no chão com um pequeno grito de satisfação. Ficou ali muito tempo, revirando folhas, revirando gravetos, pedrinhas, juntando o que me pareceu ser poeira em um envelope e examinando com a lente não só o chão, mas também a casca da árvore até onde podia alcançar. Uma pedra pontuda estava no meio do musgo, e isso também ele examinou cuidadosamente e guardou. Então seguiu um caminho através do bosque até sair na estrada, onde todas as pistas se perderam. Foi um caso muito interessante. Sim, foi um caso muito interessante, comentou Holmes, voltando ao seu jeito normal. Imagino que essa casa cinzenta à direita deve ser a residência do vigia. Acho que vou entrar e falar com o Moran e talvez escrever um bilhete. Depois disso, podemos voltar e almoçar, Watson. Podem ir para o carro, que estarei lá daqui a pouco. Levou uns 10 minutos para estarmos todos no carro a caminho de Rose. Holmes ainda segurava a pedra que pegara no bosque. Isso talvez lhe interesse, Lestrade, comentou Holmes, estendendo a pedra ao policial. É a arma do crime. Não vejo marca nenhuma. A arma do crime, essa pedra, Sr. Holmes? Sim, não há marca nenhuma, mas é a arma do crime. Então como sabe que foi isso? A grama estava crescendo embaixo dela. Só estava lá há alguns dias. Não havia sinal de um lugar de onde pudesse ter sido tirada. Ela combina com as feridas do assassinato. Ela combina com as feridas do morto. Não há sinal de nenhuma outra arma. E o assassino? É um homem alto, é canhoto, aleijado da perna direita, usa botas de sola grossa e um casaco cinzento. Fuma charutos indianos.
usa uma piteira e carrega um canivete sem corte no bolso. Há outros indícios, mas esses devem ser suficientes para nos ajudar em nossa busca. Lestrade riu gostosamente. Ah, senhor Holmes, então o homem é alto, né? Como o senhor disse, canhoto, ainda por cima aleijado da perna direita, usa botas de sola grossa e um casaco cinzento, fuma charutos indianos, usa uma piteira e carrega um canivete. Ah, um canivete cego no bolso. O senhor é um investigador ou um vidente, senhor Holmes? Pode rir à vontade, Lestrade. Depois voltará a me pedir desculpa, como da outra vez. Senhor Holmes, que tolice, mas que tolice. Como disse, há outros indícios, mas esses são suficientes, não acha? Lestrade de novo deu uma outra gargalhada. Acho que eu continuo descrente de tudo isso. Teorias são muito interessantes, Sr. Holmes, mas temos de lidar com um júri britânico de cabeça dura. Você deve trabalhar de acordo com seus métodos, que eu trabalharei de acordo com os meus, Lestrade. Estarei muito ocupado esta tarde e provavelmente voltarei a Londres no trem da noite. E vai deixar o caso pela metade? Lhe perguntou Lestrade. Não, o caso está terminado. Ah, pelo amor de Deus, Sr. Holmes, pare com essas teorias malucas e fantasias. Como o caso está terminado? Sim, está terminado. Mas e o mistério? Não tem mistério algum, está tudo resolvido, lhe disse Holmes. Quem é o criminoso, então? O cavalheiro que descrevi. Ah, seu Holmes, pelo amor de Deus. Mas quem é ele? Me diga. Certamente não será difícil de você descobrir, Lestrade. Não é um local muito populoso aqui. Será fácil você se descobrir. Use o seu cérebro, pelo menos uma vez. Lestrade encolheu os ombros. Sou um homem prático, Sr. Holmes, e realmente não posso sair por aí de casa em casa procurando um cavalheiro canhoto, aleijado, de uma perna, e que tem um canivete cego no bolso, usa botas assim, assado, tal, e etc. Iria me tornar o palhaço da Scotland Yard. Não percebe? Muito bem, disse Holmes friamente. Dê-lhe uma oportunidade. Tudo bem, aí estão os seus alojamentos, oficial Lestrade. Adeus. Eu lhe mandarei um bilhete antes de partir. Após deixarmos Lestrade em seus aposentos, fomos para o hotel, onde encontramos o almoço já servido. Holmes estava calado, imerso em seus pensamentos, com uma expressão pesarosa no rosto, como se estivesse em situação difícil. Olhe aqui, Watson, disse quando tiraram a mesa. Sente-se nesta cadeira e deixe-me falar um pouco, meu amigo. Não sei bem o que fazer e gostaria de seu conselho. Acenda um charuto e deixe-me explicar. Por favor. Bem, analisando este caso, há duas coisas na narrativa do jovem McCarthy que chamaram muito a minha atenção imediatamente, embora me impressionasse a favor dele e a você contra ele. Um era o fato de que o pai, de acordo com seu relato, gritou Coe antes de vê-lo. A outra foi a estranha referência ao morrer a um rato. Murmurou várias palavras, você entende, mas foi só isso que o filho captou. Nossa pesquisa deve começar desses dois pontos, e vamos partir do princípio do que o rapaz está dizendo, do que ele disse é verdade. E quanto ao grito de Coe, é claro que não podia ser para o filho. Este, pelo que sabia, estava em Bristol. Foi por mero acaso que o jovem McCarthy ouviu o grito do pai. O Coe era para atrair a atenção da pessoa com quem tinha o encontro, perto do lago. Mas Coe, Watson, é uma exclamação tipicamente australiana, usada entre australianos. É comum. Pode-se presumir que a pessoa com quem McCarthy esperava se encontrar no Lago Boscombe era alguém que tinha relação com a Austrália. Era de lá, por certo. E o rato, então, Watson? É coisa mais séria, meu amigo. Sherlock Holmes tirou um pedaço de papel dobrado do bolso e esticou sobre a mesa. Isto aqui é um mapa da colônia de Vitória, diz.
Telegrafei para Bristol ontem à noite para obtê-lo. Cobriu parte do mapa com a mão. O que você lê aqui? E perguntou a mim. Arate. Li no mapa Arate, Holmes. E agora? Perguntou, tirando a mão. Ballarat. Exatamente, Watson. Foi essa a palavra que o homem disse. Porém, o filho só captou as duas últimas sílabas. Ele estava tentando pronunciar o nome de seu assassino, fulano de tal, Ballarat. É fantástico, exclamei. Não, Watson, não tem nada de fantástico, é simples, é óbvio. Então, como vê, eu consegui diminuir muito o número de alternativas. A posse de uma vestimenta cinzenta era o terceiro ponto que, se acreditarmos piamente na declaração do filho, seria essencial. Saímos de uma área indefinida para uma concepção definida de um australiano de Ballarat com um casaco cinzento. Holmes, excelente. E alguém muito familiarizado com a área, porque só se pode chegar ao Lago Boscombe atravessando uma das duas propriedades, onde não é permitida a entrada de estranhos, não é, Watson? Exatamente, meu amigo. Então vem a nossa expedição de hoje. Examinando o terreno, consegui aqueles pequenos detalhes da personalidade do criminoso, que dei ao imbecil Lestrade. Ele não levou a sério. Mas como os conseguiu? Conhece meus métodos, Watson. É apenas uma questão de observar os mínimos detalhes. Sei que pode calcular a altura aproximada de um homem simplesmente medindo o tamanho de seus passos. Também pode dizer algo sobre as botas baseando-se nas pegadas. Sim, eram botas muito peculiares. Mas e a perna aleijada, Holmes? A marca do pé direito era sempre menos nítida que a do pé esquerdo. Apoiava-se menos nele. Por quê? Porque mancava, Watson. Era aleijado. E como descobriu que era canhoto, Holmes? Você mesmo ficou impressionado com a natureza dos ferimentos relatados pelo médico do inquérito. O golpe foi desferido por trás e foi no lado esquerdo. Como isso poderia acontecer a menos que o assassino fosse canhoto? Ele se escondera atrás daquela árvore durante o encontro do pai com o filho. Chegou até a fumar ali. Encontrei a cinza de um charuto, que meu conhecimento especial de cinzas de tabaco me informou ser de um charuto indiano. Você sabe que dediquei bastante atenção a esse assunto. Cheguei até a escrever uma pequena monografia sobre cinzas de 140 espécies de diferentes cachimbos, charutos. Tendo encontrado a cinza, olhei em volta e descobri a ponta do charuto no meio do musgo, onde ele o havia tirado. Era um charuto indiano, do tipo que é feito em Roterdã. E a piteira, Holmes? Pude ver que a ponta não tinha estado em sua boca, portanto, usara uma piteira. A ponta havia sido cortada, não com os dentes, e o corte não era uniforme, então deduzi que o homem usava um canivete cego. Holmes, disse, você armou uma rede em torno desse homem, da qual ele não poderá escapar, e salvou uma vida humana como se tivesse cortado a corda. Estou vendo a direção para o qual tudo isso está apontando. O culpado é... Sim, é ele mesmo, Watson. O culpado é o Sr. Turner, pai da moça, anunciou Holmes. O homem que entrou depois do anúncio do garçom, recapitulando aqui, o culpado é o Sr. Turner, anunciou o garçom do hotel abrindo a porta de nossa sala e fazendo entrar o visitante. O homem que entrou era uma figura estranha e impressionante. O andar lento e manco, e os ombros encurvados davam uma aparência de decrepitude. Mas as feições duras e rudes, profundamente enrugadas, e braços e pernas enormes mostravam que possuía considerável força física e de caráter. A barba emaranhada, os cabelos grisalhos e as espessas sobrancelhas se combinavam para lhe dar um ar de dignidade e poder, mas o rosto era cor de um branco acinzentado, e os lábios e asas das narinas tinham uma tonalidade azulada. Vi logo que sofria de uma doença crônica e fatal. Por favor, sente-se no sofá,
disse Holmes delicadamente. Recebeu meu bilhete, senhor? Sim, o vigia levou em minha casa. Disse que queria me ver aqui para evitar um escândalo. Achei que haveria comentário se eu fosse à sua casa, senhor Turner. E por que queria me ver? Olhou para o meu companheiro com desespero nos olhos, cansados, como se a pergunta já tivesse sido respondida. O homem estava desconfiado. Disse Holmes, respondendo ao olhar e não às palavras. É isso mesmo. Sei de tudo, senhor. Sei de tudo sobre a morte de McCarthy. O velho escondeu o rosto nas mãos. Deus me ajude, exclamou. Mas eu não ia deixar que nada de mal acontecesse com o rapaz McCarthy, que está preso. Dou-lhe minha palavra de homem, que contaria toda a justiça se o resultado fosse contra ele no tribunal. Fico contente de ouvi-lo dizer isso, afirmou Holmes. Holmes gravemente continuou. Diga, Sr. Tully, pode falar à vontade. Sr. Holmes, eu teria falado agora se não fosse minha querida filha. Cortaria seu coração. Ela vai ficar com o coração partido quando souber que fui preso. Talvez não chegue a isso, disse Holmes. O quê? Não sou um investigador oficial. Sei que foi sua filha quem pediu minha presença aqui e estou agindo em seu interesse, mas é preciso libertar o jovem McCarthy, que é inocente, o quanto antes. Sou um homem condenado, disse o velho Turner. Há muitos anos sofro de diabetes. Meu médico diz que é pouco provável que eu viva mais de um mês, mas prefiro morrer debaixo de meu teto a morrer na prisão. Holmes ergueu-se e foi sentar-se à mesa, com a pena na mão e um monte de papel diante dele. Conte-nos toda a verdade, disse Holmes. Anotarei os fatos. O senhor assina e o Watson, esse cavalheiro ali, pode servir de testemunha. Então poderei apresentar sua confissão em último caso, para salvar o jovem McCarthy da justiça e de uma condenação. Prometo-lhe que não a usarei a menos que seja absolutamente necessário, como expliquei. Ah, mas tanto faz, disse o velho Turner. Não se sabe se viverei até mesmo o dia marcado para o tribunal, de modo que não importa para mim mais. Mas gostaria de poupar minha querida Alice desse choque. Agora eu vou esclarecer tudo, Sr. Holmes. Levou muito tempo para acontecer, mas não levará muito para contar. Você não conhece o morto, Sr. Holmes. Esse McCarthy era um verdadeiro demônio. Eu que o diga. Que Deus o livre das garras de um homem como aquele. Vem me chantageando nos últimos 20 anos e destruiu minha vida. Vou contar primeiro como foi que caí em suas mãos. Bom, foi no início dos anos 60, nas Minas. Eu era jovem naquela época, de sangue quente e muito ousado, pronto a me meter em qualquer coisa. Meti-me com más companhias, coisa errada. Comecei a beber, não tive sorte com minha concessão de mineração. Corri para o mato e, em resumo, tornei-me o que aqui se chamaria de assaltante de estrada. Éramos 6 e vivíamos uma vida desgraçada e selvagem, assaltando uma estação de vez em quando ou fazendo parar as carroças a caminho das minas. O nome que eu usava então era Black Jack, de Baralat. E o nosso grupo ainda é conhecido na colônia como a Gangue Ballarat. Um dia, um comboio de ouro ia de Ballarat para Melbourne. Ficamos de tocar e o atacamos. Havia 6 guardas e nós éramos 6 também. Por isso a luta foi relida, mas esvaziamos 4 celas com os primeiros tiros. Entretanto, morreram 3 dos nossos antes que conseguíssemos pegar o ouro. Encostei a pistola na cabeça do cocheiro, que era esse tal de McCarthy. Deveria tê-lo matado naquele dia, por Deus, mas poupei-o, embora visse seus olhinhos maldosos fixos em meu rosto, como se quisesse decorar cada feição. Fugimos com o ouro, ficamos todos ricos e acabamos voltando para a Inglaterra, sem que suspeitassem de nós. Aí separei-me de meus velhos companheiros e resolvi viver uma vida tranquila e respeitável.
Comprei esta propriedade, que por acaso estava à venda, e preparei-me para fazer algum bem com esse dinheiro maldito, para compensar a maneira miserável como o havia ganho, ou melhor, roubado, é claro. Casei-me também, e embora minha mulher tenha morrido muito jovem, deixou-me o meu tesouro, o meu maior tesouro, a minha alegria, a minha querida Alice, que o contratou, claro. Mesmo quando ainda era muito pequenina, sua mãozinha parecia me guiar pelo caminho do bem, como nenhuma outra coisa jamais fizera em toda a minha miserável vida. Em resumo, comecei uma vida nova e fiz o possível para compensar o passado criminoso. Tudo estava indo muito bem quando o McCarthy pôs as mãos em cima de mim. Eu tinha ido à cidade para resolver um problema de investimento, então encontrei McCarthy na Regent Street, tão esfarrapado que estava quase nu. Aqui estamos, Jack, ele disse, pondo a mão no meu ombro. Vamos ser como parte de uma mesma família. Somos dois, meu filho e eu, e você pode tomar conta de nós, né? Claro. Se não, a Inglaterra é um país maravilhoso, todo mundo respeita muito as leis e há sempre um policial por perto, né? Bem, lá vieram eles para o oeste, e não havia maneira de me livrar deles. E aqui eles têm vivido todo esse tempo. Falo eles, porque são dois, mas o filho é um bom moço, não é como esse criminoso, esse miserável McCarthy pai, que matei. Estão em minhas terras, sem pagar um tostão. Não tive mais descanso, não tive mais paz. Não consegui esquecer. Para onde quer que eu me virasse, lá estava sua cara, astuta, rindo de mim. Foi muito pior ainda quando Alice cresceu, pois ele logo viu que eu tinha mais medo de que ela descobrisse meu passado do que a polícia. Tudo que ele queria, eu tinha que lhe dar, sem discutir. Terras, dinheiro, casas, até que um dia ele pediu uma coisa que eu não podia dar, não. Não daria de forma alguma, não, jamais. Ele pediu a Alice. Seu filho tinha crescido também, e todo mundo sabia que minha saúde era muito precária. Então, pareceu a ele um grande golpe que o filho tomasse o meu lugar como dono de tudo. Eu já disse, o rapaz é inocente, é um bom jovem, mas tudo era tramado pelo pai. Mas aí fiquei firme. Não admitia misturar aquele sangue ruim com o meu. Não que tivesse qualquer coisa contra o rapaz, como já falei, mas ele tinha o sangue do pai também, e isso bastava. Continuei firme. McCarthy me ameaçou. Desafiei-o a fazer o que quisesse. Íamos nos encontrar no lago, a meio caminho de nossas casas, para discutir, enfim, o assunto. Quando cheguei lá, encontrei-o falando com o filho. Então fumei um charuto e esperei atrás de uma árvore até que ele ficasse sozinho. Mas, enquanto ouvia a conversa, tudo que havia de sinistro e amargo dentro de mim pareceu vir à tona. Me tornei o bandido de antes, de décadas atrás. Ele estava insistindo com o filho para se casar com minha filha. Escutei tudo, sem dar a menor atenção ao que ela poderia querer, a pobre Alice, como se ela fosse uma prostituta das ruas. Isso fez o meu sangue ferver nas veias, falar assim da minha filha, da minha querida Alice. Fiquei completamente fora de mim, louco, ao pensar que eu e tudo que me era mais valioso na vida estivéssemos em poder de um homem tão miserável quanto aquele. Será que eu não poderia cortar os laços? Já era praticamente um homem morto pela minha doença e desesperado. Embora minha mente estivesse clara e fosse bastante forte, sabia que meu destino estava escrito. Imagina só, eu morrer e minha filha ficar nas mãos deste homem miserável. Mas a minha memória e a minha filha, ambas poderiam ser salvas se eu conseguisse calar aquela boca imunda. Foi o que fiz, Sr. Holmes, e faria a mesma coisa de novo. Por mais que tenha pecado, levei uma vida de martírio para pagar esses pecados, mas não podia suportar a ideia de que minha filha ficasse emaranhada nas mesmas tramas que me amarraram. Matei-o sem a menor hesitação, como se fosse um animal nojento e asqueroso. Deu um grito que trouxe de volta o filho,
mas eu já tinha me escondido no bosque, embora tivesse de voltar para buscar o casaco que deixara cair ao fugir. Essa é a verdadeira versão do que aconteceu, cavalheiros, disse ele olhando a Holmes e a mim. Bem, não cabe a mim julgá-lo, disse Holmes, enquanto o velho assinava a declaração que ele preparara. Rezo para nunca ser exposto a uma tentação dessas. Senhor Turner, espero que não, senhor. E o que pretende fazer? Considerando sua saúde, nada. O senhor mesmo sabe que em breve terá de justificar suas ações diante de um tribunal mais elevado que a corte do condado. Guardarei sua confissão. Se McCarthy for condenado, claro, serei obrigado a usá-la, o senhor me desculpe, para absolvê-lo. Caso contrário, nunca será vista por ninguém. Eu irei queimá-la depois que McCarthy for absolvido. E seu segredo, esteja o senhor vivo ou morto, ficará seguro. Adeus, então, disse o velho solenemente. Sua hora final, quando chegar, será mais suave ao pensar na paz que trouxe a minha. Cambaleando e com todo seu corpo enorme tremendo, ele saiu lentamente da sala onde estávamos. Deus nos ajude, disse Holmes, após um longo silêncio, porque o destino faz tantas maldades com esses pobres vermes indefesos. Nunca ouço falar de um caso assim sem me lembrar das palavras de Baxter e dizer: não fora a benção de Deus, estaria Sherlock Holmes. James McCarthy foi julgado inocente no tribunal, com base na força de uma série de objeções anotadas por Holmes e apresentadas ao advogado de defesa. O velho Turner viveu mais 7 meses depois do nosso encontro, mas agora está morto. E tudo indica que o filho e a filha vão, enfim, viver juntos e felizes, ignorando a nuvem negra que paira sobre o seu passado. Os 5 caroços de laranja. Quando consulto minhas anotações sobre os casos de Sherlock Holmes, entre os anos de 1882 e 1890, encontro tantos que apresentam aspectos estranhos e interessantes que não é nada fácil resolver quais os que devo escolher e quais os que devo deixar de lado. Alguns, entretanto, já ganharam publicidade nos jornais e outros ofereceram oportunidade para a demonstração das qualidades peculiares que meu amigo possui em tão alto grau e que é meu objetivo mostrar nestas páginas. Alguns também frustraram sua perícia analítica e seriam como narrativas, começos sem ter um fim, enquanto outros só foram desvendados parcialmente e as explicações são baseadas mais em suposições e deduções do que em provas lógicas absolutas que lhes são tão caras. Mas um desses últimos foi tão notável em relação a detalhes e tão espantoso quanto ao resultado que me sinto tentado a relatá-lo, apesar do fato de que há certos pontos que nunca foram e provavelmente nunca serão completamente esclarecidos. No ano de 1882, nos forneceu o ano de 1982, recapitulando, o ano de 1882 nos forneceu uma longa série de casos de maior ou menor interesse, dos quais tenho as anotações. Entre meus títulos desses 12 meses, encontra-se o relato da aventura do gabinete Paradol, da sociedade de mendigos amadores que mantinha um clube de luxo no porão de um depósito de mobílias, dos fatos ligados à perda do barco inglês Sop Anderson, das aventuras singulares dos Grace Patterson na ilha de Ufa e, finalmente, do caso de envenenamento de Camberwell. Neste último, como deve ter lembrado, Sherlock Holmes conseguiu, dando corda ao relógio do morto, provar que haviam dado corda nele 2 horas antes e que, portanto, o defunto fora para a cama dentro desse período de tempo, uma dedução que fora da maior importância para elucidar o caso.
Todos esses eu poderei esboçar algum dia no futuro, mas nenhum deles apresenta aspectos tão singulares quanto a estranha cadeia de circunstâncias que vou descrever agora. Foi nos últimos dias de setembro, e as ventanias do equinócio haviam começado com uma violência excepcional. Durante o dia inteiro, o vento uivara e a chuva batera contra os vidros das janelas, de tal forma que, mesmo aqui, no coração da grande cidade de Londres, feita pelo homem, éramos obrigados a elevar nossas mentes, desviando-as momentaneamente da rotina da vida para reconhecer a presença das poderosas forças dos elementos que lançam gritos estridentes à humanidade através das grades de sua civilização como animais selvagens e indomáveis presos em uma jaula. Ao se aproximar a noite, a tempestade ficou ainda mais forte e mais ruidosa, e o vento chorava e soluçava na chaminé como uma criança.